Atum enlatado é um bom alimento? E na hora de consumir, é melhor atum em água ou em óleo? Nesse vídeo eu vou te responder todas essas questões. Meu nome é Felipe Cagiano, eu trabalho com emagrecimento e eu sei que essa questão de produtos enlatados gera muitas dúvidas nas pessoas. Então eu sempre recebo perguntas do tipo: o atum enlatado é um bom alimento ou não é? Essa dúvida vem porque o atum enlatado é um alimento que sofre certo grau de processamento. Não é um peixe fresco, né? Ele é manipulado e enlatado. Mas a questão principal é que o atum enlatado é um alimento com pouco processamento. Muito provavelmente a pessoa que tem dúvida se o atum enlatado é bom ou não consome coisas com um grau de processamento muito maior, como alimentos congelados do tipo nuggets, lasanha, pizza, biscoitos, bolinhos, bolacha. Todos esses alimentos têm um grau muito grande de processamento, inclusive eles são chamados de ultraprocessados. Já o atum enlatado, ele não é um ultraprocessado, ele é um alimento que tem um processamento, mas não altera, por exemplo, a composição do alimento. É claro que o atum fresco é uma opção um pouco melhor do que o atum enlatado. Peixe fresco é melhor do que o peixe enlatado. Agora, tem muitas cidades aqui no Brasil, por exemplo, São Paulo, onde eu moro, que o acesso a peixe fresco não é muito simples. Inclusive, peixes e frutos do mar têm um valor um pouco elevado aqui. E o atum enlatado, ou a sardinha enlatada, acabam sendo uma opção muito prática para o dia a dia e acessível para quem quer consumir peixe. Então, atum enlatado é uma ótima opção de proteína prática e acessível e ainda aumenta um pouco o seu consumo de peixe, que tem pessoas que acabam consumindo muito pouco, e tem alguns nutrientes como o ômega 3 que são bem presentes no peixe. Dito isso, entendido que o atum enlatado é um bom alimento, vem a questão: é melhor o atum enlatado conservado em água ou em óleo? Se você colocar essa questão lá no Google, é melhor atum em água ou em óleo? Você vai encontrar vários textos de nutricionistas, talvez até de médicos, comentando que a versão em óleo é melhor porque o óleo ali no atum, ele absorve os metais pesados tanto do atum como da própria latinha, e aí quando você descarta esse óleo, você consome um produto menos contaminado de metais pesados, como o mercúrio e o alumínio. E parece uma explicação razoável para dizer que é melhor então em óleo, porque a água não faz isso, você vai consumir um peixe que tem uma concentração maior de metais pesados, que não fazem tão bem para o organismo. Porém, se você ler todos esses textos, você vai descobrir que nenhum deles tem fonte, ou seja, um estudo dizendo: olha, a gente testou nesse estudo e viu que tem mais metais pesados no atum em água. Então eu comecei a pesquisar esse assunto para tentar descobrir de onde vem essa história do óleo é melhor do que a água. Eu perguntei para vários nutricionistas que eu conheço, alguns médicos, e ninguém sabe. Todos eles me diziam que eu não sei, ou falavam em óleo é melhor. E eu perguntava por quê? Eu aprendi na faculdade, assim. Ou seja, não tem a referência, não tem a fonte. O que você aprende na faculdade, ele precisa de um lastro, né? Aconteceu isso no estudo e o professor leu esse estudo e ele passa para os alunos. Então, dizer que a fonte aprendi na faculdade não é uma fonte. E nessas minhas pesquisas eu finalmente encontrei um estudo que mediu exatamente isso. É um estudo que foi feito lá em Portugal. E nesse estudo, qual que foi a conclusão? Que não há diferença na concentração de metais pesados no atum em azeite ou no atum em água. Lá eles mediram no azeite, que é um outro tipo de gordura. Eu até troquei alguns e-mails com uma doutora que participou desse estudo, a Cláudia, e ela me disse que ela acha que não mudaria a concentração em óleo ou azeite, porque os dois são gordura. E na opinião dela, frente a esse estudo, tanto faz se a sua preocupação é metais pesados em água ou em óleo. A partir disso, eu comecei a pesquisar mais ainda e encontrei dois estudos interessantes feitos aqui no Brasil mesmo, é até mais relevante para a gente, porque testa o atum vendido aqui. O primeiro estudo, ele mediu só a concentração de metais pesados em atum conservado em água. E qual que foi a conclusão? Que a quantidade é muito pequena, não é perigosa para o ser humano. Então a concentração de metal pesado que tem no atum em água é irrelevante para a nossa saúde, a gente pode consumir sem medo. E eu encontrei também um trabalho de pós-graduação onde foi estudado justamente isso.
quantidade de metais pesados em atum em óleo versus atum em água. E qual que foi a conclusão? A conclusão foi que a diferença entre os dois é muito pequena. Então é irrelevante você escolher em óleo ou em água pensando na quantidade de metais pesados. Se essa é a sua preocupação, a latinha em óleo não vai te proteger mais do que a em atum, vai dar a mesma coisa. Então, na hora de escolher se o melhor é óleo ou água, esse fator dos metais pesados a gente já pode tirar da frente, porque isso não vai influenciar, a concentração vai ser parecida e ela é segura nos dois. Então, sobra 2 pontos para a gente analisar e eu já vou dizer aqui que eu acho que o em água é melhor justamente por causa deles. O primeiro, o atum em água vai ter menos energia do que o atum em óleo, porque o óleo é uma forma concentrada de energia da gordura. Então, às vezes você quer o atum porque ele é justamente uma carne magra, uma carne com mais proteína e pouca gordura e carboidrato. Já o atum em óleo, ele vai ter uma quantidade um pouco maior de energia, de gordura. Então, nesse aspecto, a água tem vantagem. Outro aspecto interessante é a questão do ômega 3. Eu falei no comecinho do vídeo que os peixes têm uma concentração um pouco maior de ômega 3. E em relação ao ômega 3, tem 2 fatores importantes sobre ele. Primeiro, a quantidade que a gente consome. E o segundo é a relação entre ômega 3 e ômega 6 no nosso organismo. Se a gente consome pouco ômega 6, a gente não precisa consumir tanto ômega 3. Se a gente consome muito ômega 6, a gente precisa consumir mais ômega 3 para a gente ter sempre esse balanço entre eles. Não é legal ter muito mais ômega 6 do que ômega 3. Só que a nossa alimentação moderna facilita esse consumo mais alto de ômega 6. E um dos alimentos que tem mais ômega 6 é justamente esse óleo de cozinha, esse óleo refinado. Então, quando você consome um atum com óleo refinado, você meio que anula um pouquinho a questão do ômega 3 nele. Então, pensando nesses 2 aspectos, da energia e do ômega 6, o atum em água acaba sendo uma opção melhor e é o que eu recomendo, atum conservado em água. Agora, tanto em água como em óleo são opções boas. É melhor um atum em óleo do que uma pizza, do que uma coxinha, do que um pastel, do que uma esfirra. Basta você pegar o seu atum em óleo, tirar um pouco do óleo, descartar um pouquinho ele e comer sem problema nenhum. Agora, se você estiver pensando qual que é a melhor opção, em água, na minha opinião, é uma opção melhor. E qual que é o aprendizado aqui? Se um profissional fala alguma coisa, isso não necessariamente é verdade. Vocês podem pesquisar depois e vão ver que um monte de gente aí na internet vai falar que óleo é melhor por causa dos metais pesados. Só que a opinião de um profissional não significa que isso é verdade ou não. A gente tem que ver na literatura científica se isso é comprovado ou não é. E nesse caso do atum, óleo e água, muita gente fala porque ouviu falar e não porque existe uma evidência concreta disso. Prestem atenção nisso, porque na área da nutrição muita gente fala muita coisa, mas pouca gente realmente tem uma evidência científica por trás para comprovar o que diz. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.